Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, quem crê precisa dar espaço à Palavra de Deus. A Palavra de Deus é regra suprema de fé para a nossa vida cristã. Por isso, abramos espaço para que Deus possa falar ao nosso coração. O salmista utiliza uma expressão bonita para falar do vigor da Palavra de Deus. Secam as folhas, murcham a flor, mas a Palavra de Deus existe desde sempre e para sempre. Portanto, mergulhando-nos na Palavra de Deus, já experimentamos também esta eternidade. Te convido, querido irmão, querida irmã, a com toda a abertura do nosso coração, permitir que a força de Deus, através da sua Palavra, alcance o nosso ser no dia de hoje. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao descer da montanha, seguiam-no multidões numerosas, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tem poder para purificar-me. Ele estendeu a mão e, tocando-o, disse: Eu quero, ser purificado. E imediatamente ficou livre da sua lepra. Jesus lhe disse: Cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que lhes sirva de prova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós estamos acompanhando nesses dias as ações de Jesus em favor do seu povo. Jesus está em plena atividade missionária. A sua missão é colocar-se ao lado dos que sofrem e restituir a sua dignidade. Portanto, Jesus continua também passando na nossa história e, desta forma, tendo compaixão dos que estão necessitados de restituição da sua dignidade. Pode ser que seja eu, pode ser que seja você. Por isso, olhando para este Evangelho, deixemos que Jesus venha ao nosso encontro e que este encontro seja transformador e libertador. Hoje, vimos este encontro de Jesus com este homem leproso. Qual é o ensinamento do Evangelho para a nossa vida de fé hoje? O Evangelho começa dizendo assim: Ao descer da montanha, seguiam-no multidões numerosas. É importante a gente levar em consideração este primeiro versículo que escutamos. Jesus desce da montanha, portanto, ele estava sobre o monte. Como sabemos, o monte na Bíblia não é simplesmente um lugar geográfico, um lugar físico. O monte tem um valor teológico. O monte é o lugar da revelação. Por isso, sempre que Jesus está sobre o monte, é porque há uma revelação importante a ser dada aos seus discípulos. E não é diferente neste Evangelho. De fato, o que acontece logo em seguida é uma manifestação desta força de Deus em favor dos seus. Jesus desce do monte e, como diz o Evangelho, seguiam-no multidões numerosas. As multidões nutriam em seu coração uma simpatia muito grande à pessoa de Jesus, pelo seu ensinamento, pelos seus gestos. Aliás, o ensinamento de Jesus sempre é acompanhado de um gesto concreto. Jesus não ensina somente com palavras. Jesus ensina com palavras, mas também com gestos concretos em favor das pessoas que sofrem. Por isso o Evangelho vai dizer: quando de repente um leproso se aproximou e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tem poder para purificar-me. Aqui nós temos uma série de elementos que merecem a nossa reflexão. Primeiro, o Evangelho diz que se trata de um leproso. Um leproso naquele tempo era visto, além de uma pessoa com a sua enfermidade, com a sua doença, como alguém impuro. Por isso, alguém a ser evitado. Além dele ser impuro, ele também
tornaria impuro aqueles que se aproximassem dele. Então veja, é um sofrimento duplo. É um sofrimento físico por causa da doença, da própria lepra, mas era também uma doença, uma enfermidade da alma, porque era visto como alguém impuro. E este homem rompe com a regra do seu tempo. Ele não podia aproximar-se de ninguém, deveria permanecer fora dos vilarejos, justamente para não contaminar outras pessoas, deixando-as também impuras. Portanto, este homem rompe, por ver em Jesus a possibilidade de reconstituir a sua dignidade, ele rompe com a legislação do seu tempo. O Evangelho diz que se aproximou de Jesus, se prostrou. Prostrar-se é um gesto de adoração. Por isso, este homem leproso, olhando para Jesus, ver nele a possibilidade de transformação da sua vida. Como eu disse, aproximou-se, rompendo com a legislação do seu tempo, e prostrou-se diante de Jesus. Prostrar é um gesto de adoração. Por isso, este homem, ao contrário dos chefes religiosos daquele tempo, reconhece em Jesus a força de Deus. Por isso, se prostra, com a confiança de que Jesus pode transformar a sua vida. E vejamos, diante deste clamor, Senhor, se queres, tem poder de purificar, como Jesus age? Poderíamos imaginar que Jesus, como um bom judeu, fosse reprovar essa atitude deste leproso, porque rompeu com a lei do seu tempo, aproximou-se de Jesus, portanto, fazendo com que Jesus pudesse também se tornar impuro. Mas ao contrário disso, como Jesus age? O Evangelho diz que Jesus estendeu a mão, tocando-o, disse, eu quero ser purificado. Vejamos bem, meu irmão, minha irmã, para Jesus, a misericórdia, o amor, estão além da própria lei. Primeiro, foi este leproso que rompeu com a legislação porque se aproximou de Jesus. E segundo, o próprio Jesus toca aquele que era considerado intocável, porque quem o tocasse também se tornaria impuro. Mas Jesus rompe porque está movido de compaixão. Toca aquele homem e diz, eu quero ser purificado. Portanto, Jesus, além da cura física, da lepra daquele homem, Jesus dá a ele a cura da sua alma, a cura do seu espírito, porque ele diz, ser purificado. Portanto, além de ser curado da enfermidade física, ele é curado da enfermidade da alma, porque agora ele foi purificado. E diante disso, imediatamente diz o Evangelho, ficou livre da sua lepra. Isso para percebermos a força e a eficácia da palavra de Jesus. Jesus fala e a sua palavra tem força de transformação. Ao mesmo tempo em que ele tocou e disse ser purificado, a lepra deixou aquele homem e ele ficou livre da sua enfermidade. E em seguida o Evangelho diz, Jesus lhe disse, cuidado, não digas nada a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés para que lhe sirva de prova. É interessante este pedido de Jesus a este que antes era leproso, mas que agora recebeu a sua cura da sua lepra e foi purificado. Jesus pede que ele cumpra aquilo que era normal daquele tempo, ao ser curado, ir apresentar-se ao sacerdote. Só que neste caso, como o próprio Evangelho diz, há um objetivo claro neste mandato de Jesus. É para que isso sirva de prova. Prova de quê? Prova da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da compaixão divina que está para além da própria legislação. A misericórdia ultrapassa a própria lei. Por isso aquele homem que era considerado impuro, que deveria ficar fora, marginalizado, intocável, sendo tocado por Jesus, é purificado. Que isso sirva de prova para aquele sacerdote, isso para representar as autoridades religiosas daquele tempo, que a misericórdia está além da própria lei. Portanto, meu irmão, minha irmã, ao escutar a mensagem deste Evangelho, aprendamos de Jesus que, em primeiro lugar, devemos ser movidos pela compaixão e pela misericórdia. Fazer com que a nossa presença esteja sempre próxima daqueles que necessitam. Que não criemos distância
daqueles que estão marginalizados e colocados fora, como era o caso daquele leproso, mas que sejamos capazes de aproximar e, se necessário for, tocar para que a vida das pessoas seja transformada e a sua dignidade seja devolvida. Meu irmão e minha irmã, estamos concluindo mais este nosso encontro ao redor da Palavra de Deus. E como é bom a gente se alimentar do pão da Palavra. É isso que nos dá um novo vigor para continuar a nossa vida de fé. Obrigado por juntos realizarmos este momento tão bonito e tão forte e, diria, necessário para a vida de todos nós. E queremos concluir este nosso encontro manifestando a nossa gratidão, dirigindo-nos ao Pai Eterno e a Ele fazendo a nossa oração. Divino Pai Eterno, no dia de hoje, à luz da mensagem da Palavra de Deus que escutamos, te pedimos pela força do Espírito Santo a mesma sensibilidade de Teu Filho Jesus. Pai Eterno, te pedimos a graça de não criarmos entre nós nenhum tipo de distância, sobretudo daqueles que necessitam, mas aprendamos de Teu Filho Jesus a criar proximidades, a tocar os que estão feridos, enfermos e devolver-lhes a dignidade. Ajuda-nos, Pai Eterno, a viver o Evangelho que terminamos de escutar. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.